Fala aí galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. E eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês uma novidade no canal. Um novo quadro que se chama... E se, nesse novo quadro, a gente vai teorizar sobre coisas que não aconteceram, mas poderiam ter acontecido no mundo de One Piece. A gente vai falar como se elas fossem verdade. E hoje, no nosso primeiro quadro, a gente vai falar sobre a questão do Middle ser o Kaido. E se ele realmente fosse o Kaido? Há muitas semanas atrás, mais ou menos em 2013, saiu uma capa colorida com diversos personagens. Tinha o Shanks, o Barba Negra, a Big Mom e no canto esquerdo superior tinha um personagem que não era definido. Muita gente acreditou que ele seria o Kaido. As pessoas deduziram isso porque os outros três Yonkous apareceram. E aí, logicamente, ele seria o quarto Yonkou. A gente também pode notar que ele tem um Fu Manchuzinho de chinês. Aí que entra a polêmica. Algumas semanas depois, a gente foi introduzido para esse lutador do bloco D chamado Middles. E ele também tinha um Fu Manchuzinho. Então a internet, que é genial, pensou, peraí, se ele tem um bigode e ele também tem um bigode, eles são a mesma pessoa. Seria o Kaido o Gold Roger? Por que o Middles entraria num torneio para ganhar Mera Mera no Mi em Dressrosa? Eu, logicamente, pensei no teorema da Casa de Bahia. Muitas vezes na Casa de Bahia, você talvez não saiba, mas os gerentes se disfarçam de clientes para saber como anda o atendimento, se está bom ou se está ruim. Kaido, obviamente, que é um malandrão e não trabalha na Casa Bahia, apesar de poder, entra no torneio com a intenção de saber como é que anda o reino do Flamengo e como é que está a situação. E eles devem estar se perguntando, como ele entrou sem ser percebido? Tipo assim, ok que o Luffy entrou só colocando um bigode e um óculos e enganou todo mundo. E o Kaido, ele tava só com uma pele de leopardo por cima dos olhos e da cabeça. Mas aí que entra uma parte muito interessante da teoria. O Kaido, na verdade, ele tava lá para encontrar a fábrica de Smiles. E, como ele tem a Baka Baka no Mi, a fruta do homem idiota, ele acabou se perdendo e entrando diretamente no Coliseu pro torneio. Aí ele pensou, ok, já que eu já estou aqui, eu sei, ele saberia de alguma forma que após a derrota no torneio, ele entraria por um tubo e acabaria na fábrica de Smiles. Mas você continua se perguntando, tá bom, como é que ele enganou todo mundo? Se ele é um idiota, tem a fruta do idiota e só tá com um leopardo na cabeça. Ele despertou a Akuma no Mi dele. A gente viu na semana passada que as Akuma no Mi têm poder de ser despertadas e muita gente acredita que elas influenciam o ambiente à sua volta. E é óbvio que o Kaido influenciou todo mundo à sua volta a serem uns idiotas. Então, com sua fruta poderosíssima agindo, ninguém notou que um Yonkou tinha entrado no torneio, nem mesmo do Flamengo, nosso lendário Shichibukai. Mas Middles, ou Kaido, ainda precisava de um motivo para entrar na fábrica. Sendo um idiota, ele não era muito inteligente, então ele vai meio pela emoção. Mas a oportunidade perfeita apareceu pra ele. Hakuba, o alter ego do Cavendish, começou a cortar geral como se fosse em papel. E aí Kaido, genialmente, falou, perdi. Vou dormir. Sendo assim, derrotado como ele mesmo esperava. Foi pra enfermaria e lá desceu por um ducto até a fábrica, mas ele não contava com um detalhe. A menininha Sugar, com a sua Akuma no Mi de transformar os outros em bonecos. Ele se tornou um boneco e aí praticamente seu plano estava destruído, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele obedecia às ordens que a Sugar dava e ele era completamente esquecido por todos. Deus do Sop salvou o dia novamente, derrotando o Sugar. Então Kaido pôde voltar a seu plano. Ele deve ter sido interessante acontecer no Novo Mundo, tipo, eventualmente por algum tempo ele falou, ih caralho, são 3 Yonkou só, né? Que loucura! A Akuma no Mi do Kaido é forte o suficiente para lidar com essas coisas. Lembrando, é claro, que a sua alcunha é Kaido das bestas. E quando a gente pensa besta, a gente pensa em animais. Até porque o Kaido compra muitas Akuma no Mi artificiais do Doflamingo e a gente sabe que todas são Zoan. Por isso, ele também é muito conhecido por ter uma enorme frota de guerreiros bestas, que são os usuários das Akuma no Mi artificiais. Mas, na verdade, essa alcunha se refere a bestas por serem idiotas. A Akuma no Mi dele é despertada, ele influencia o ambiente à sua volta para todos serem idiotas, então ele é o meio que o rei das bestas por ele ser um idiota e todos os seus tripulantes serem uns idiotas. Você pode estar se perguntando também por que o nome dele é Middles. Olha só, a gente não faz teoria com ponta solta, a gente vai explicar pra você. Inspirado por Naruto Kishimoto, Kaido pensou no anagrama genial para o nome dele. Vemos aqui que o seu nome é Middles.
Mas, se a gente fizer um anagrama com o K e botar um I no meio, a gente vê claramente Kaido. Illuminati confirmado. O que sobra, você pode estar se perguntando? M-E-W-S. Você sabe que não vai ficar perfeito, né? Vai ficar ali em cima e tal. Pois é, tudo circulado. Agora, o que essa palavra forma? Mills. O que são Mills? Pokémons. E como a gente sabe, Pokémons são bestas. O que eleva a veracidade da teoria. E agora, já com seu corpo, ele percebeu que Dressrosa está totalmente zoada, tá tudo uma zona, a fábrica de Smiles está vindo toda ferrada, a Gala está destruindo tudo e provavelmente não vai rolar mais umas Akuma no Mi artificiais. E ele viu a oportunidade perfeita de se vingar do Doflamingo. O Luffy desceu a porrada nele, como a gente sabe, mas como ele é muito resistente, ele ainda está em pé, ele levantou e tendo na direção de uma porrada de guerreiros do Coliseu. Mas ele não contava com uma coisa, Doflamingo. O Middles, Kaido, está lá no meio e não vai precisar de 10 minutos do Luffy. Ele vai precisar de 1 minuto para te meter a porrada e você está sendo feito de idiota, sem nem saber, pelos poderes do despertar do Kaido. Quem caiu na lábia de quem? Doflamingo. Então, a gente fez esse vídeo mais para conscientizar vocês de que qualquer teoria pode fazer sentido dentro dela mesma, mas que a gente, como fã, tem o dever de ter um olhar crítico sobre ela. E mesmo a nossa teoria tendo sido maravilhosa e tendo a sua linha de raciocínio, ela não faz sentido nenhum. Então a gente sempre tem que pegar a teoria e não olhar só por ela mesma, mas pensar também no encaixe dela na obra e no que o Oda faria. É basicamente isso que o Derek falou, a teoria tem que ter sua base na obra e não nela mesma, e é nosso dever como fã ter esse olhar crítico mesmo para poder falar, cara, isso faz sentido ou isso não faz sentido, se isso é cabível à obra ou não. Mas lógico, é muito legal você fazer uma teoria viajada e tal, que você, tipo, às vezes você sente o Dan Brown e, tipo, fala, caralho, eu descobri o segredo de One Piece, mesmo que não seja verdade. Então, óbvio, todo mundo tem que fazer teoria e todo mundo tem que se divertir com One Piece, porque esse é o objetivo. É exatamente isso. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Nossa página no Face tá na descrição. Curte lá pra você receber os vídeos no seu feed também. E se você quiser se inscrever, você pode clicar ou no chapéuzinho ou no chapéuzão. É isso, galera. Valeu!